Bom dia, pessoal. Eu vou gravar esse vídeo rapidinho aqui, pessoal, porque algumas pessoas estão com dúvida em predicativo do sujeito e do objeto, tá? Então, eu vou gravar rapidinho para mandar para vocês. Então, olha só. Quando a gente fala de predicativo, a gente tem que entender que o predicativo é um termo indicador de qualidade. É aquele termo que vai atribuir ao sujeito ou ao objeto uma qualidade ou um estado. Então, eu vou colocar uma frase aqui, só um instantinho. Então vamos lá, olha só. O menino estava ansioso. Então a primeira coisa que eu faço, vamos lembrar dos termos essenciais. Quem é o sujeito da oração? Quem é que estava ansioso? O menino. Então eu tenho o sujeito, o restante, né? Tudo que sobrou é predicado. O predicativo, ele tem que estar no predicado, ele está dentro do predicado, mas ele não necessariamente vai existir, porque só existe predicativo quando o predicado for nominal ou verbo nominal. Se o predicado for só verbal, não vai existir predicativo. Neste caso aqui, olha só, o menino estava ansioso, predicado estava ansioso, eu tenho aqui um verbo de ligação, né? O verbo estar. E aqui eu tenho um termo indicador de qualidade, que é a palavra ansioso. Ansioso é o predicativo que atribui um estado a quem? Ao sujeito, que é menino. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito, tá? E o predicado é nominal, porque eu não tenho verbo de ação, não tenho verbo significativo. Agora vamos analisar essas frases aqui. Olha só, coloquei 3 frases para vocês. O trem chegou atrasado. Sujeito, o trem, né? Chegou atrasado é o predicado. Esse predicado é verbal, nominal ou verbo nominal? Vejam, aqui eu tenho um verbo de ação, que é o verbo chegar. Então, a princípio, eu vejo que eu tenho aqui um predicado verbal. Só que eu também tenho predicativo, eu tenho aqui a palavra atrasado, que atribui, né, um estado ao sujeito trem. Então, é como se eu aqui tivesse 2 frases. O trem chegou, neste caso aqui, o predicado é verbal, porque eu tenho o verbo chegar, e o trem estava atrasado, predicado nominal, certo? É como se tivesse aqui, como se eu fizesse a junção dessas 2 frases. O trem chegou atrasado. Então, vejam, aqui eu tenho predicado verbo nominal, nessa aqui eu tenho predicado verbal e nesta aqui eu tenho predicado nominal. Vejam que eu só tenho predicativo na frase que é predicado verbo nominal e na frase que é predicado nominal. Na frase que eu tenho predicado verbal, eu não tenho predicativo. Lembram disso? Só tem predicativo quando o predicado for verbo nominal ou predicado nominal. E o predicativo atrasado, ele está atribuindo uma qualidade ao sujeito, o trem, certo? Então, predicativo do sujeito é isso. É quando eu tenho um predicativo que se refere ao sujeito. Agora vamos analisar o predicativo do objeto. Vamos analisar agora essa frase, pessoal. Olha só, considero Beatriz uma sonhadora. Então vamos lembrar dos termos essenciais, sujeito e predicado? Primeira coisa que eu vou ver, sujeito e predicado. Quem é que considera Beatriz uma sonhadora? Olha só o verbo aqui, pessoal, considero. Aqui eu tenho um sujeito oculto, eu. É como se eu falasse, eu considero Beatriz uma sonhadora. Então, você já sabe que o sujeito é oculto, eu. Se o sujeito é oculto, toda frase é predicado. Observem que o predicativo aqui é a palavra sonhadora, tá? Essa palavra, esse predicativo, ele atribui uma qualidade ou um estado ao sujeito eu ou ao objeto Beatriz. Vejam, pessoal, quem é sonhadora? É Beatriz. Beatriz é que está sendo considerada sonhadora, tá? Beatriz não é sujeito. Então, se o predicativo não é do sujeito, só pode ser do objeto, porque só existem esses 2, certo? Então, agora, analisando bem devagar para vocês entenderem, olha só. Eu considero quem? O verbo considerar é um verbo transitivo direto.
Beatriz é objeto direto, então eu considero quem? Beatriz. Eu considero Beatriz o quê? Uma sonhadora. Então vejam que sonhadora, uma sonhadora, está atribuindo uma qualidade ao objeto Beatriz, tá? Então sonhadora é predicativo do objeto. Ok? Por que eu não posso dizer que é predicativo do sujeito? Porque se eu falar que sonhador é predicativo do sujeito, eu vou estar dizendo que quem é sonhador aqui sou eu. E não é o caso. Beatriz é que é considerada uma sonhadora. Então, gente, a dica que eu dou sempre a vocês é a seguinte. Primeiro, separa sujeito do predicado. Depois que você separar o sujeito do predicado, você vai ver se o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal. Beleza. É verbal? Não precisa nem se preocupar porque não tem predicativo. Se for nominal ou verbo nominal, aí você vai procurar o predicativo. Achou o predicativo? Veja se ele faz referência ao sujeito que vocês encontraram lá no iniciozinho. Fez referência ao sujeito? É predicativo do sujeito. Se não fizer referência ao sujeito, aí vocês vão analisar se ele faz referência ao objeto, ok?